Bom, gente, vamos começar, né? Já passaram-se aí 3 minutos. Bom, começar me apresentando, depois aí vou dar a palavra para a Laís se apresentar. Eu sou a Cíntia, eu estou aí com o Felipe Garran no mundo financeiro há mais ou menos uns 3 anos. Então, eu faço eventualmente revisão de conteúdo, né? Vocês já devem ter me visto, né? Já acompanharam outras lives. O ano passado a gente fez a live da Semana da Mulher, foi muito bacana também. Paralelo a isso, eu trabalho na Brasil Prev com a Laís, né? Então, sou analista de investimentos lá. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre diversidade no mercado financeiro. Eu convidei a Laís, que acho que vai ser uma conversa muito boa, gosto bastante da visão dela. Laís, por favor. Obrigada, Cíntia. Boa noite a todos. Eu sou a Laís Carvalho. Atualmente eu sou economista-chefe da Brasil Prev, trabalho com a Cíntia. E a ideia aqui é falar um pouquinho sobre, né, não só as minhas vivências, né, as vivências da Cíntia também, no mundo de mercado financeiro, que ainda tem pouca mulher, ainda tem pouco negro, ainda tem pouco LGBTQIA+, pessoas PCDs. Então, e algo também é um assunto que está bastante na mídia, toda essa questão aí do ASG, de empresas mais sustentáveis, economias mais sustentáveis. Então, a ideia é falar um pouco das nossas vivências e como que o mercado financeiro pode utilizar aí essa onda para trazer mais diversidade, né? E colocar isso em pauta no mercado financeiro. É isso aí, gente. Então, assim, eu preparei só para vocês entenderem aqui a dinâmica, eu preparei algumas perguntas, né, para a Laís. Então, vou fazer as perguntas e aí vai uma conversa mesmo. Quem tiver alguma coisa para perguntar para a Laís, fica à vontade, coloca aí nos comentários que a gente vai batendo papo mesmo. A intenção é a gente conversar, tá? Laís, então você veio de grandes instituições financeiras, né? Já falamos que é um mundo majoritariamente aí masculino. Para chegar a economista-chefe hoje, quais foram os desafios e como que você lidou com eles na sua trajetória profissional? Muito boa pergunta, Cíntia, de toda essa questão aí, porque eu acho que as pessoas, elas acabam, ainda mais hoje em dia, né, que a gente tem uma disseminação de conhecimento muito maior, as pessoas sempre acabam procurando uma receita de bolo, né? Vou fazer ali toda a listinha do que o Stuhlberg fez, do que certas pessoas fizeram, que eu vou chegar ali no mesmo lugar, e eu acho que não é um pouco assim, né? Acho que a gente tem que um pouco desmistificar toda essa questão, principalmente no Brasil, principalmente aqui no mercado financeiro, dessa questão da meritocracia, né? Que só pelo seu esforço você chega lá, e às vezes a gente sabe que nem todo mundo parte do mesmo ponto, nem todo mundo tem as mesmas oportunidades. Então, para mim, acho que foi um misto de muita sorte e muito apoio também. Eu tive sorte de nascer numa família que colocava a educação em primeiro lugar sempre, e que tinha condições também de colocar a educação em primeiro lugar. Nunca estudei em escolas super aí renomadas, super caras, nem nada. Eu estudava na escola do bairro, mas era uma escola particular, e também nunca tive que trabalhar, nunca tive que deixar de estudar para poder ajudar meus pais em casa. Então, eu sempre tive essa rede aí de apoio, muita sorte da minha família, né? Tanto para mim quanto para minha irmã, e a gente foi conseguindo aí galgar as coisas com o nosso esforço também, mas também vindo aí de um background um pouco melhor. E aí, dentro do mercado financeiro, eu também tive sorte, né? E aí a gente já me coloca um pouco numa bolha também, né? Consegui passar na USP, fiz economia na USP, né? Fiz a graduação e o mestrado por lá. E eu acho que você também demora um pouco para perceber as dificuldades de ser mulher, e no meu caso, né, de ser mulher preta no mercado financeiro, porque você sempre está rodeada, assim, quando eu estava na escola, quando eu estava no colégio, tinha muita mulher na minha sala, eu sempre tinha amigas que também eram boas alunas, enfim. Então, você vai demorando muito para realizar isso. E eu acho que o primeiro baque meu foi quando eu entrei na faculdade. Na minha turma, no noturno, eram 90 alunos. Desses 90 alunos, 9 eram mulheres, então 10% da turma era mulher.
e desses 90 alunos, 2 eram negros, eu incluída. Então, a gente tinha aí 10% de mulheres e 2% de negros, né? E aí você começa a perceber que esse é um pouco o ambiente que você vai estar meio que quase que por toda a sua vida, né? Pelo menos até esse momento que eu estou agora. Então, dentro da faculdade, como eu já estava numa faculdade que era muito benquista, né, pelos recrutadores, eu já tinha uma porta a mais aberta do que outras pessoas, né? Então, eu nunca senti aí nenhum tipo de preconceito nessa entrada do mercado, né? E aí, quando eu entrei no mercado, eu fui trabalhar nas áreas mais chamadas aí de back-office, de middle office, que era aí no centro do mercado financeiro, eu trabalhava numa asset, mas eu estava ali naquela parte de analisar a rentabilidade dos fundos, então eu não escolhia os fundos que estavam dentro da minha carteira, era aí um trabalho mais de auxílio para a gestão. E aí eu tive mulheres, eu tive sorte, a maioria das minhas chefes foram mulheres, então elas me contrataram, me davam super apoio e tal. Acho que a primeira barreira que eu sofri foi quando eu quis mudar para o front office, quando eu quis ir ser aí as pessoas que decidiam o que eu ia colocar, né, dentro dos fundos. E eu lembro que eu tive uma experiência que poderia ter sido traumática, mas não foi, né? Eu lembro que tinha uma vaga interna, que era para trabalhar na mesa de operações ali da gestão. Então eu falei, não, vou prestar, tenho muita vontade. Fui conversar com o gestor, né? Todo mundo. Nossa, minha chefe me deu um apoio muito grande, falou, e ainda conversou com o gestor, né? Eram só homens, eram acho que 14 homens na época. E ela falou, não, a Laís é muito boa, não sei o quê. E aí o cara veio conversar comigo. E aí a gente fez uma entrevista normal e tal. E aí chegou no final, ele pegou e falou que ele tinha gostado muito do meu trabalho, eu parecia muito boa e tal, mas fazia uns 10 meses que eles tinham tomado a decisão de que eles não iam mais contratar mulheres na área. E aí eu lembro que eu falei assim, mas por quê? Ele falou assim, não, porque o ambiente é muito estressante, é um ambiente com muita pressão, é um ambiente muito opressor, e a gente não teve experiências boas com mulheres, a gente briga com elas, elas choram na mesa, então a gente decidiu que a gente não vai contratar mais mulher. Nossa. E aí eu lembro que eu falei, né? Tinha 18 anos, primeiro estágio, enfim. E aí eu lembro que eu peguei e falei, não, tudo bem, não tem problema, né? Obrigada e tal. E saí. Eu acho que esse é um grande empecilho que as mulheres, e toda a questão de diversidade, né? As pessoas negras, as pessoas LGBTQIA+, e PCD, elas acabam sofrendo isso porque tem essa primeira barreira, assim, né? Você não é bem-vinda aqui. E aí tem muita gente que acaba não ficando, e eu sou um pouco birrenta, assim, eu sou bastante competitiva, então eu levei isso como desafio, né? Eu falei, tá, então você não me quer aqui, beleza, eu vou procurar um lugar que me queira. E aí peguei, fui procurar outro lugar e aí fui trabalhar em outros lugares que eu consegui entrar, né? Então, trabalhei em mesa de operação mesmo, assim, de gente gritando, enfim, trabalhei em asset e tal. E a maior parte da minha vida, eu quase sempre fui a única mulher, né? Nessa experiência que eu tive de mesa de operações, eu era a única mulher. Quando eu migrei aí dessa parte para macroeconomia, né? Para estudar macroeconomia, para ser economista, também minha primeira experiência eu era a única mulher. Então, eu já estava acostumada um pouco com isso, assim. E eu acho que o primeiro desafio é você não se perder nesse momento, né? Então, você passou pela primeira barreira de você ser a única mulher naquele lugar, de você ter aí uma certa resistência para entrar, aí beleza, você entrou. Quando você entra, apesar da gente saber que esse ambiente está mudando, ainda tem muitos lugares que é o filme dos anos 90, sabe? O Lobo de Wall Street, sabe? A Grande Aposta. Tem muito lugar que é assim mesmo, assim, que uma moça passa de outra área, os caras levantam para olhar ela passar, muito machista, muita piada machista, muita piada homofóbica, e aí você acaba tendo que criar um pouco uma armadura nisso. Assim, eu lembro que no começo da minha carreira, eu usava muitas características masculinas aceitas no mercado, né? Então, eu era super fria, não deixava nenhuma emoção passar. Então, eu lembro assim que nos piores momentos da minha vida, eu nunca chorei na frente de ninguém, nunca deixei ninguém gritar comigo, porque eu gritava mais alto. Essas coisas, assim, que não é um ambiente saudável e também não é a pessoa que eu sou na minha vida fora disso, né? Então, eu acho que esse é um outro grande desafio que a gente tem como parte desse grupo de diversidade, que é não se perder nesses ambientes um pouco mais opressores nesse sentido. Não perder sua essência. Não perder sua essência, exatamente. Porque aí você tem esses vários preconceitos, né? De você ser mulher, aí eles acham que eles não. Nossa, quantas vezes eu já não entrei numa sala e aí o cara pegou e falou assim, ai, desculpa o palavrão, Laís, mas
Ah, merda. Tipo, como se eu fosse uma pessoa super delicada, que ele não pudesse falar merda na minha frente. Então, ainda existem essas coisas, né, muito forte, mas eu acho que a gente vai tentando se adaptar e tentando mostrar o trabalho. Claro que às vezes a gente tem que falar 7 vezes a mesma coisa, quando um cara fala uma vez só. Às vezes a gente tem que aí mostrar, a gente não pode entrar numa reunião e sentar com o celular na mão, que nem os caras sentam, né? Senta, encosta para trás assim e fica mexendo com o celular. Você tem que chegar com um caderno, tem que parecer que você se preparou para aquela reunião, porque senão tudo que você falou foi descreditado. Então, é um pouco complicado, mas eu acho que eu aprendi um pouco a lidar com esse momento. Eu acho que tem o fato de sorte, de apoio da minha família, né, que me ajudou a chegar até aqui, mas eu acho que uma coisa muito importante que eu aprendi no meu primeiro trabalho, que uma das minhas chefes me falou, que a gente tem que montar uma rede de apoio entre as mulheres, entre as mulheres que a gente conhece. Então, se você está passando por um momento ruim dentro do trabalho, tem alguém próximo de você que sabe o que você está vivendo, que possa te dar conselho, tem alguém no mercado de trabalho, mesmo que não seja na sua empresa, que seja em outra empresa, que possa aí fazer um papel de mentoria para você, para te falar, olha, essas coisas acontecem, infelizmente, mas ó, se você fizer assim, 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 você dá um jeitinho e tal. E eu acho que o mais importante dessa rede de apoio é te trazer uma rede de contatos, porque eu acho que a maior coisa que a gente pode fazer para fazer com que essas coisas mudem é tentar mudar o nosso entorno. Se a gente olha em volta e a gente vê que a gente é a única mulher, que a gente vê que a gente é a única pessoa negra, a única pessoa gay, lésbica e que tem alguma desabilidade, a gente tem que fazer com que esse ambiente mude. Então, se eu sou gestora, se eu tenho algum papel de gestão, a minha obrigação é fazer com que esse ambiente seja mais diverso. Se eu sou um analista, putz, eu não tenho nenhum poder de gestão aqui, eu não consigo escolher. Vamos montar um canal aberto aqui com a chefia, vamos falar, olha, você não acha, né, que se a gente trouxesse outras pessoas, outras visões, a gente não teria algo melhor, assim? Então, acho que a gente tem que cortar um pouco essas coisas, né? Primeiro, aquela questão de, sabe aquele chefe que fez faculdade na USP e ele só contrata gente da USP? Aí você já está deixando, assim, 90% da população fora, você está ali só focando no homem branco cisgênero, porque é a maioria dentro do mercado financeiro, dessas escolas de elite, USP, INSPER, GV, infelizmente porque as outras pessoas não chegam nisso nesse momento. Então, eu acho que é um trabalho de formiguinha, assim, um trabalho de todos os dias, e eu acho que conforme você vai mostrando o seu trabalho, eu fui conseguindo montar a minha essência, né? Deixar aquela camada da Laís super. Ninguém mexe comigo, porque você acaba montando uma capa muito forte, assim, porque como você acha que você vai ser questionada por tudo, O você tempo sempre entra numa reunião, nossa, o tempo todo, você sempre entra numa reunião com 10 pedras, porque você acha que todo mundo vai te questionar. E às vezes não é muito assim que funciona. Então, eu acho que eu não tive grandes problemas, né? E eu acho que essas pequenas sinalizações que eu tive, eu acabei usando ela muito mais para tentar construir um degrau do que para construir uma barreira, mas eu sei que também não é assim para todo mundo. E fora, né, toda a questão do preconceito com a mulher por causa da maternidade. Como é que eu vou contratar uma pessoa que vai engravidar e ela vai ficar 6 meses fora aqui E tanto assim a pessoa que te contrata, quanto a própria mulher, porque eu acho que eu conheço muitas mulheres que trabalharam durante a licença maternidade, assim, mesmo que seja remoto, mesmo que seja vou dar uma passadinha no escritório, porque tem muito medo de ser substituída por um homem que não vai ter, entre aspas, esse problema, né, de ter que ficar Uhum. afastado por causa da maternidade. Então, eu acho que eu fui aprendendo com essas coisas e eu acho que hoje em dia, né, que eu tenho um cargo um pouco mais alto e é um cargo de gestão, eu sempre tento mudar um pouco o meu entorno, né? Então, se eu for contratar alguém, se eu for falar com uma pessoa, eu sempre vou tentar dar preferência para esse mundo da diversidade, não para perpetuar aí essas coisas que acontecem aí desde sempre no mercado financeiro. Bacana. Até falando sobre essa parte da liderança lá, hoje, como que é para você a tomada de decisão no seu dia a dia? Você está liderando ali a parte de economia, né, na Brasil Prev. Você já sentiu alguma barreira para expor sua opinião, enfim, né? Se não lá, em outros lugares, né? Você falou que você acabava, né, tendo essas pedras, né? Entrando nas reuniões, segurando já as pedras para se defender. Como que é essa
para você a tomada de decisão de liderança, se você se sente diminuída ou não? Como que funciona para você? Como que você vê a respeito disso? Eu tive também sorte nisso, acho que eu sempre tive chefes líderes, né, não chefes, eu sempre tive líderes que queriam crescer junto comigo e não me mandar fazer as coisas, assim, então desde das minhas primeiras experiências eu já tive muita responsabilidade e eu também já tive essa responsabilidade ela era dada para mim, então não era a equipe da Cíntia que fez isso, não, é a Laís que trabalha na equipe, então eu sempre fui muito nomeada, assim, então a minha experiência sempre foi muito boa nesse sentido, relação eu, líder, de questionamentos, de dar opinião, de tocar as coisas, sempre fui muito assim. Mas já tive algumas experiências no sentido de eu falar e a pessoa parar e olhar para o meu chefe, que era homem, né? Então você está falando aqui, 2 mais 2 é 4. E aí ele olha para o meu chefe, e acho que É verdade. como se ele precisasse confirmar, assim, do que eu estava falando. E acho que esse também é um pouco dessa questão de ter um líder, né, e não um chefe, porque aí eu lembro que na época o meu chefe virou pro cara e falou assim, não sou eu que toquei isso, foi ela. Então, se você tiver alguma dúvida, você pergunta para ela, você não pergunta para mim. Incrível. Incrível, mas muita sorte, assim, eu poderia ter tido uma experiência completamente diferente nisso, porque não tinha muito essa questão. Mas eu acho que já briguei muito nos bastidores, né? Porque às vezes você demora um pouco para entortar esse chefe, né? Você demora um pouco para ele perceber que você vai conseguir fazer tudo sozinha. Então, e aí na hora tá tudo bem, mas ali nos bastidores nem tanto. Então, eu nunca muito sofri assim essa questão. E eu acho que o mundo da macroeconomia também, né? Que hoje eu sou economista, então eu faço a parte de projeção macroeconômica, ela acaba também me dando uma certa liberdade de poder aí tomar as decisões aí da melhor maneira possível, ainda mais porque dentro da Brasilprev eu faço tudo para gestão. Então, eu sou uma economista da gestão, então, se eu errar, eu estou errando para gestão. Não tem aquela coisa aí de certos bancos que é uma coisa aí mais aberta, né? Que é a casa, o banco X, não sei lá, o banco X e tal. Então, eu acho que isso é bastante produtivo, assim, para mim, que me dá uma liberdade um pouco maior. Mas eu confesso que eu tive bastante sorte aí no mercado financeiro nesses anos que eu tenho aí, porque eu nunca tive muito problema com isso. Incrível. Assim, eu também, falando da minha experiência, nunca tive também assim, porque também acabei de sair do comercial, né? Então, o comercial ainda é um ambiente bastante feminino. Tem muita mulher trabalhando no comercial, né? Você vê como gerente de banco, né? Os bancos que eu passei. Então, assim, hoje eu tô lá na diretoria financeira, a gente vê um ambiente mais masculino, né? Bem mais masculino. Do que eu via, do que eu vivenciava no comercial, mas ainda assim, nesse ambiente masculino, acabei de chegar também, né? Estou há um ano na Brasilprev e ainda assim não sinto nenhuma dificuldade, assim, realmente sou ouvida, né? Consigo expor minhas ideias, né? Mas já tive momentos difíceis, viu, com relação a chefe, não fui tão sortuda quanto você, não. Passei alguns bocados, mas assim, é isso, né? O que você falou. Gostei muito do que você falou de fazer daquilo um degrau, não uma barreira. Incrível, assim, vou levar para minha vida. Gostei muito disso. E aí é seguir em frente, né? Porque a gente não tem outra alternativa. E aí, para complementar um pouquinho isso que você está falando, né? Por isso que eu acho que é muito importante essa rede de apoio, porque eu acho que às vezes, quando você faz parte de um grupo de diversidade, seja ele uma maioria dentro da minoria ou não, você acaba passando por isso diversas vezes, você acaba tendo que se reafirmar diversas vezes. Então, e eu acho que um tema que não é muito tratado dentro, né, não só do mercado financeiro, mas dentro do mercado como um todo, é a saúde mental dentro do trabalho, né? Porque às vezes você é aquela pessoa que bate, que as pedras estão. Você tenta fazer essa pedra de um degrau, mas ela vai se acumulando tanto que ela vai virando uma parede e você desiste. E que às vezes, se você pudesse conversar com alguém, se você pudesse compartilhar isso com alguém, se você tivesse um RH mais no seu dia a dia e tal, isso poderia facilitar as coisas, né? A gente não perder
esses talentos por questões disso, assim, porque às vezes a empresa ela é super diversa, ela é super aberta à diversidade e tal, mas o gestor, que é quem escolhe a pessoa que vai entrar na equipe dele, não é. E ele está totalmente desalinhado com a política da empresa. É verdade. Então, ele vai lá e ele contrata uma mulher, ele vai lá e contrata gay, ele vai lá e contrata uma pessoa preta, só que ele está contratando essa pessoa obrigado, porque o RH disse que agora ele só pode contratar mulher preta. E aí essa pessoa já entra totalmente. O que ela fizer naqueles primeiros dias não vai ser suficiente, porque ele não queria ter você ali. Ele não cria um ambiente bom para te manter ali. Então, eu acho que essa rede de apoio ela é muito importante, e eu acredito mesmo que a gente está caminhando para melhorar isso, né? Como você falou, a parte da sustentabilidade, né? A gente está vendo isso mais em voga. Então, eu acho que as empresas agora elas estão tendo que se obrigar a colocar esse tema da diversidade como um tema de verdade, porque antes era muito selinho aqui e nada acontecia. Agora você vê aí áreas construídas mesmo para trazer diversidade para a empresa. Então, eu acho que isso, esse comportamento de sociedade também que está mudando, que está mudando o mercado financeiro e o mercado como um todo, eu acho que ela acaba ajudando, mas eu acho que um ponto que a gente quase nunca fala é essa questão da saúde mental, ainda mais nesse momento de pandemia, Verdade. que eu não tenho filhos, então eu meio que... E às vezes isso é bom, às vezes isso é ruim, porque às vezes, dado que eu não tenho filho, o chefe fala que você não tem outra preocupação, né? Então você pode trabalhar das 6 da manhã às 10 da noite, porque, né? Você não tem filho, tá tudo bem. Mas se você também tem um lado do chefe compreensivo, que entende que você está fazendo uma jornada quádrupla, que você vai ter que limpar a sua casa, que você tem que cuidar do seu filho, que você tem que ajudar ele a fazer lição. E você tem chefe que não quer saber. Tipo, problema seu. Eu tô aqui com 3 babás em casa, você não tem, problema seu, se vira. Então, eu acho que ainda mais nesse momento de pandemia é muito importante essa questão da saúde mental, essa questão de apoio, para a gente também tentar se ajudar nos momentos ruins que a gente tem. É verdade. Falando um pouquinho, agora vamos falar, a pergunta que eu trouxe para você é sobre o investidor. Né? A gente vê que o investidor brasileiro, ele, né, em número, já está se igualando o número de homens e mulheres. O que você acredita que é o fator impulsionador desse avanço das mulheres investidoras? E investidoras de um modo geral, tá, gente? Não estou falando só de bolsa de valores aqui, que a bolsa a gente tem um número bem menor de mulheres, tá? 25% que eu vi hoje. Mas de investidoras de um modo geral, a gente está quase igualando com os homens. O que você acredita, Laís? Na Ambima, eu acho que é 53,47, né? Que aí entra tudo, entra poupança, Sim. entra tudo. Eu acho que é um movimento um pouco da sociedade também, eu acho que nos últimos 20, 30 anos aí, que foi mais ou menos quando começou, né, o Plano Real, a estabilização aí da economia, eu acho que a mulher ela vem ganhando um palco muito grande nesses últimos anos. Não só toda a questão do empoderamento feminino, das políticas de empoderamento feminino, da sociedade aí mais aberta, mas também do reconhecimento do papel de pioneirismo da mulher. Hoje, quando a gente olha o mundo das empreendedoras, o mundo de empreendedor é majoritariamente feminino, das pequenas empreendedoras. A gente vê que a mulher, hoje em dia, ela está muito mais feliz dela falar, eu sou a chefe de família da minha casa, ou porque eu não tenho marido, ou porque eu ganho mais do que o meu marido, porque antes ainda isso era muito ruim, assim, você não podia falar que você ganhava mais do que seu marido, que você era ali a chefe de família. Então, eu acho que essa desmistificação também foi crescendo bastante do papel da mulher, dela tá se orgulhando desse papel e ela tá utilizando esse papel, então isso que eu acho que é muito bom. E veio também um pouco assim, mais pulsado aí, principalmente nos anos 2000, um pouco dessa questão dos programas de transferência de renda pautados na mulher. Então, a população mais pobre que recebia esse tipo de transferência de renda aí no começo dos anos 2000, era a mulher, que no cartãozinho estava escrito o nome dela, era ela que ia sacar. Então, eu acho que isso trouxe essa consciência de empoderamento muito forte para a mulher, e ela começou a perceber que ela também podia tomar as decisões de
seja do final do dia, né, das receitas e despesas da casa, seja na hora do investimento. E eu acho que uma força que veio muito grande é com essa nova geração, né, uma geração que nasceu no mundo digital já. Eu tive uma parte nele, né, não todo, eu tenho 31 anos, então metade da minha vida eu vivi sem a internet em casa, né, eu acho que essa geração agora, ela já cresce com o celular na mão, e aí é uma infinidade de informação para o bem e para o mal, mas eu acho que nessa questão de empoderamento feminino, eu acho que ela vem um pouco para o bem. Hoje em dia, se você está numa sala de aula, dando aula para essas crianças, elas têm opinião e elas não têm vergonha nenhuma de questionar a sua opinião, seja você professor, seja você diretor. Eu tenho uma colega de trabalho minha, né, que trabalhou, e eu lembro que ela contou uma história assim que ela ficou horrorizada, que ela foi numa loja com a filha dela, e a vendedora da loja chegou e falou assim: ah, oi, tudo bem? Tudo, vocês estão procurando coisas para vocês? Ela falou assim, né? Ela é a filha dela. E aí a vendedora da loja virou para ela e falou assim: ah, é desse lado aqui, é à direita que você vai encontrar a parte feminina. E aí a filha dela virou e falou assim: mas por que eu tenho que ir na parte feminina? Não posso comprar algo do setor masculino? E foi embora. E assim, ela ficou, tipo, muito horrorizada porque ela achou que era uma falta de respeito da filha dela com a atendente. Mas é uma consciência de que você não tem aí que se separar em gêneros, que eu não tinha, que muita gente não teve, assim, das pessoas mais velhas. Então, eu acho que é uma geração também que quer essa mudança. Então, hoje em dia, se eu sou um jovem aprendiz, se eu tenho meu primeiro emprego com 14, 15, 16 anos, eu quero ter o mesmo acesso que o homem que trabalha comigo. Então, eu tenho acesso à informação, eu tenho acesso, à educação financeira, ela está um pouco mais disseminada. Então, é muito importante isso, assim. Eu acho que essa questão da gente ter mulheres e homens quase, né, que no mesmo patamar, claro que quando a gente olha aí a especialização do mercado, né, porque a Ambima está olhando mais os mercados que a gente entra com menos especialização, que é investir em bolsa, em poupança, né, essas coisas, a mulher ali está mais presente, mas eu acho que é muito isso, esse ambiente de empoderamento que a gente está vendo, que faz com que a mulher saiba que ela tem o direito e que ela bate no peito e fala assim, sou eu que trago a maior parte do dinheiro da família, então sou eu que vou escolher onde a gente vai colocar o nosso dinheiro, como ele vai ser gasto, enfim. Então, eu acho que é muito essa mudança e é rumo aí à maioria. Vamos continuar que a gente vai conseguir passar isso aí. Teve uma pessoa aqui que falou que ainda tem muitas clientes que falam que vão falar com o marido, né? Tem. Vou falar da Cíntia, tá? Eu sou casada, eu falo tudo com meu marido. Eu acho que, assim, um casal, e deveria o contrário ser verdadeiro, né? Na hora do marido fazer o investimento, ele deveria perguntar, olha, a gente está colocando o nosso dinheiro porque é o nosso, né? Mas sim, quando eu ainda estava no comercial, tinha muita gente que... E a mulher tem mais essa coisa da afirmação, né? De pedir, olha, a gente ainda tem essa coisa de pedir permissão, uma coisa ainda enraizada, né, na cultura. É o que a Laís falou, essa geração que está vindo depois, você pode ter certeza que ela não vai perguntar para o marido, tá bom? Ela vai fazer, o dinheiro vai ser dela, não vai ter mais o comunhão parcial, acredito eu, né? Olha, o que é seu, o que é meu, e vamos que vamos. Mas sim, ainda está enraizado, né? Eu acho que a gente ainda está num processo muito engatinhando, muito inicial desse empoderamento feminino, empoderamento negro, empoderamento, né, das minorias. Então, a gente ainda precisa de uma afirmação de outra pessoa, de um homem normalmente, né, para, olha, ok, você está indo no caminho certo. E aí, aproveitando esse movimento, né, do mundo, a gente também vê esse movimento no mundo corporativo, né, Laís? A gente viu aí o Magazine Luiza fazendo um training exclusivo para negros. A XP, com relação à diversidade de gênero, né, ela tem um propósito de até 2025 ter equidade de gêneros dentro do time. E agora, recentemente, achei muito bacana que a B3, aí eu vou ler, tá, gente, com mais quem, que a B3 publicou uma carta aberta, que foi o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, International Finance Corporation,
e a Spencer Stuart e mais a Women Corporate Directors, a fim de promover a ampliação de diversidade na formação dos conselhos administrativos, tá? Foi recente essa semana, e ela enviou essa carta para os conselheiros e, enfim, né, para as pessoas que tomam decisões dentro das grandes corporações, porque a gente está no momento de troca desses conselhos administrativos nesse momento, agora né, no começo do ano, né? Normalmente a gente tem essa troca, pedindo essa diversidade. Né? Então, tem estudos que mostram que quando você tem uma diversidade dentro do conselho administrativo, o resultado financeiro da empresa é melhor. Né? Então, e aí eu também li a respeito de essa diversidade dentro dos conselhos e dentro dos cargos de liderança das corporações, elas já estão sendo incorporadas para ter o selo ESG, né? Para ser uma empresa com uma governança bacana. Qual que é a sua opinião, Laís, a respeito desses gatilhos impulsionadores para fomentar a diversidade dentro das grandes corporações aqui, principalmente? Eu acho ótimo qualquer tipo de ação que faça com que a gente tenha mais diversidade no nosso meio, né? Seja ele no dia a dia do nosso trabalho, seja ele nos lugares que a gente frequenta, eu acho muito bom. Pode ter algumas pessoas que falam, mas agora eles só estão fazendo ali porque é por causa da moda do ESG, é uma moda e que vai passar. A gente tem exemplos de outras modas que vieram e que não passaram, né? O mercado financeiro nos anos 90 era terra de ninguém, né? Nos anos 80, nos 90 era terra de ninguém. E aí, com o passar do tempo, se criou aí o mundo do compliance, e hoje em dia as áreas de compliance têm cada vez mais importância dentro do mercado financeiro, porque a gente precisa aí ter métrica para mostrar que nenhum tipo de ação errada está sendo feita aí no mercado financeiro. A gente viu aí no começo dos anos 2010 toda essa onda de governança, então tanto que tem um selo na Bolsa de governança corporativa, então a empresa aí tem que ter processos, tem que mostrar os seus números e tal. Então, são ondas também que vieram, mas que elas não passaram. Então, eu acho que toda essa questão do ESG, de sustentabilidade em geral, né, seja ela ambiental, seja ela nessa questão da diversidade, ela veio para ficar e que vai chegar uma hora que a empresa que não tiver esse tipo de ação vai ficar de fora de diversas outras coisas, assim. O Brasil começou tarde nisso, comparado com os outros países, e a gente sabe que essa exigência ela é muito forte lá fora. Então, quando um investidor estrangeiro, os grandes fundos de pensão estrangeiros, né, aqueles fundos de pensão gigantescos, quando a gente está nesse momento de pandemia, mas que vai passar, então a tendência é que eles voltem a olhar para os mercados emergentes, vai ter muitos desses fundos que vão querer investir em empresas ASG. Que eu quero colocar meu dinheiro na sua asset, beleza, me traz aqui os relatórios que mostram as políticas de diversidade que você está fazendo, de sustentabilidade, porque senão eu não coloco meu dinheiro aí. Então, um catalisador, na minha opinião, né? Apesar de algumas pessoas verem isso como uma obrigatoriedade, eu acho que é um catalisador e tem que vir, sim, para ficar. E aí, a minha opinião, né? Eu achei ótima essa iniciativa do Magazine Luiza. Eu acho que tomou uma proporção muito maior do que outras coisas, porque o Google já faz isso há bastante tempo. Eles têm um programa de estágio só para negros há pelo menos aí uns 4, 5 anos. Então, isso já acontecia. A Bayer tem um programa também. Eles abriram um programa de trainee só para negros. Então, eu acho que acabou tendo uma repercussão de mídia muito grande, mas eu acho que a postura do Magazine Luiza também foi muito boa, de não voltar atrás, porque eu acho que você mostra que você não estava tão comprometido com aquela ação que você estava tendo, que era só, né, uma questão ali para alguém ver. E eu acho que elas são políticas muito afirmativas, porque como eu falei aqui no começo, né, vamos dar um exemplo aí que eu quisesse contratar pessoas da minha turma de faculdade, lá dos 90 alunos. Então, vou fazer um programa de trainee com a turma da Laís ali de 90 alunos, 10%, 9 mulheres e 2 negros. A chance de eu, nessa turma, contratar só homens brancos, ela é muito grande, porque a distribuição estatística dessas minorias é muito pequena. Então, por isso que é uma coisa que eu acho muito ruim quando você vai conversar com o gestor, quando você vai questionar ele, falar, mas por que não tem diversidade na sua equipe? É porque eu não acho mulheres
mais competentes do que os homens que eu escolhi. Ah, porque quando eu vou fazer a entrevista, nenhuma pessoa negra chegou aqui, né? Ou, sei lá, o cara branco foi melhor na entrevista do que o negro. E aí eu não estou falando que todo esse pessoal das minorias precisam de uma chance porque eles não conseguem competir no mesmo patamar do que essas pessoas. Não é isso, mas eu acho que quando você olha a distribuição no nosso mundo de mercado financeiro, as chances de você se deparar com uma mulher boa, com um negro bom, com uma pessoa com deficiência boa, com um gay, uma lésbica, do mundo LGBTQIA mais bom, é menor, porque na estrutura ali, essa pessoa não está ali, essa pessoa não chega ali. Não conseguiu. Então, Ela não conseguiu trilhar o caminho. Então, por isso que essas políticas elas são muito importantes, porque se na minha turma de faculdade eu tivesse 90 pessoas dali, sendo que 9 eram mulheres e 2 eram negros, e no próximo ano o vestibular barrasse a entrada de pessoas brancas, né? Eu sei que é muito forte se falar isso, que é mais ou menos o que foi o programa de trainee do Magazine Luiza, mas a partir do momento que você faz programas específicos para essas pessoas, essas são medidas paliativas, não são medidas para sempre. Não quer dizer que a partir de agora no Magazine Luiza só entra preto, no branco nunca mais vai entrar no Magazine Luiza, não. Mas se a gente for fazendo cotas de pouquinho em pouquinho, essa equidade ela demora muito tempo para chegar. Se eu separo 10% das vagas todo ano, eu aumento ali no meu corpo de funcionários 1, 2 pessoas por ano. Então, eu estou aumentando ali 1%, 2% todo ano. Sendo que se eu faço um programa destinado só para essas pessoas, eu acabo trazendo essa equidade, ela é mais rápida. Então, vamos fazer aí 3, 4 anos desse programa, e aí, né, dentro da trilha, para a gente chegar aqui numa equidade, e aí depois disso a gente passa a fazer aí um programa mais de acordo com a distribuição da população brasileira, né? Então, se é metade mulher, metade homem, então os próximos programas de trainee a gente vai contratar metade homem, metade mulher, mas até a gente atingir essa equidade, a gente precisa ter algum tipo de programa paliativo, que é a mesma coisa das cotas, que é a mesma coisa desses programas de trainee, que é a mesma coisa da audição às cegas, né? Que você faz entrevista às cegas para não saber quem é a pessoa que você está contratando, para não ter esse viés. E aí eu acho que a tendência desse mundo de diversidade é aumentar isso para a diversidade socioeconômica também, né? Porque apesar da mulher estar começando a vir mais forte e do mercado financeiro estar criando ferramentas para manter essas pessoas dentro do mercado financeiro, ele ainda é um mercado muito elitista, ele ainda é um mercado muito segregador, porque a gente tem ainda as faculdades boas, né? Então você tem que vir desse mundo de faculdades boas. Se você não veio desse mundo, talvez você demore mais para conseguir o seu primeiro emprego, ou um emprego num lugar legal, ou que você queira trabalhar, que você tem um sonho de trabalhar. Se você não fala inglês, você não vai conseguir entrar naquele bancão legal que tem uma carreira super estruturada para você, porque você não fala inglês. Só que se você vem de um ambiente, se o seu background não é tão diverso, se sua família não teve dinheiro para te colocar numa escola de inglês... Né? Como eu vou falar inglês? Como que você vai falar inglês? Então, eu já vi assim, tem uma brincadeira que a gente faz, né? Que, olha só, fulano de tal abriu aqui vagas de diversidade. Beleza, aí você vai ver os pré-requisitos, você precisa ter feito experiência com intercâmbio. A porcentagem de pessoas no Brasil que fizeram intercâmbio é muito pequena, então tem que ter experiência fora, inglês é obrigatório e uma língua a mais é um diferencial. É muito complicado, assim. Muito complicado. Então, por isso que eu gosto muito desse programa do Google também, né? Que é um programa de estágio, porque você faz com que você treine essa pessoa dentro de casa. É claro que, né, a empresa precisa estar muito comprometida, e aí o que eu falo de empresa é top-down, né? É a gestão, é o CEO, é o presidente, é a gestão que precisa querer investir nisso, porque isso custa dinheiro, né? Se você vai bancar o curso de inglês de todos esses estagiários que estão entrando, é dinheiro, e a empresa tem que estar muito comprometida com isso, e a gestão também tem que estar muito comprometida. Então, quando a gente fala de diversidade no mercado financeiro, o que está acontecendo muito hoje é a contratação dessas empresas especializadas para fazer o gestor que normalmente, né, e principalmente no mercado financeiro, já é uma pessoa mais antiga, né, já é uma pessoa que veio desse mercado financeiro
mais machista, mais patriarcal, mais homofóbico, essa pessoa entender que ela precisa dar o tipo de oportunidade e criar um ambiente legal, porque ela pode contratar uma pessoa do mundo LGBTQIA+, e ela não sabe, ela não consegue falar com essa pessoa, porque ela tem tanto medo de falar com a pessoa, porque ela acha que ela vai estar sendo preconceituosa, ai, e se eu usar o artigo errado? Ah, e se ela achar que eu estou fazendo uma piada e é com ela? Que a pessoa vai embora, Uhum. porque ela não se sente bem ali. Então, é muito assim, a gente tem que... Eu acho esses programas muito bons, porque quando eles saem, né, da empresa para a mídia, é porque houve um alinhamento dentro da empresa muito grande e que está todo mundo ali comprometido a dar a cara a tapa, porque a Magazine Luiza deu a cara a tapa e foram muitos tapas, e está todo mundo ali, não, eu tenho certeza que essa política é a certa que eu tenho que fazer, então, então eu fico muito feliz em toda a política afirmativa que exista, né? Seja ela no mercado financeiro, seja ela no mundo de política pública, seja ela no clube que eu frequento no meu bairro, assim, eu sempre sou muito aberta e eu acho que essa questão da diversidade tinha que ser uma área dentro do RH. Eu acho que você tem o diretor do RH, você tem que ter o diretor de diversidade, porque isso não é projeto, não é um negócio que você vai fazer ali num ano, não, é parte de gestão de pessoas, é um negócio que tem que estar ali todo ano e que tem que existir. Tem que fazer parte da cultura mesmo, né? Da essência também. Bacana. Pode tomar sua água. E aí, trazendo para o universo das certificações, a gente tem o mesmo movimento, né? Então, nas certificações de base da Ambima, por exemplo, né? A gente tem 58% de mulheres na CPA 10. E aí, a gente vai fazendo da pedra o muro no meio desse caminho, né? A gente já passa para a CPA 20 com 45% de mulheres. No CEA, que já é para especialista em investimentos, são só 35% mulheres. No CGA, que é para gestão, a gente tem 6% mulheres. Nas certificações internacionais, então, o CFP são 36% de mulheres e no CFA são 11% de mulheres. O que você acredita que seja a principal pedra que está se tornando muro no mundo das certificações? Eu sei que não é muito, né, o seu universo, né? Mas o que você acredita que seja o que faça essa diferença tão grande quando a gente vê o nível de complexidade das diversificações e aí vai diminuindo o número de mulheres? Eu acho que são duas pedras, e são duas pedras muito grandes. Eu acho que a primeira é a própria composição do mercado financeiro. Então, como você falou, essas áreas mais comerciais, que normalmente são essas certificações de entrada, né? O CPA 10, o CPA 20, tem mais mulheres, tem muito mais mulheres ali. O ambiente ele é mais tranquilo no sentido de aceitar mulheres, de ter mulheres. Então, aí, nesse ambiente, as mulheres elas ficam mais confortáveis e elas ficam por mais tempo também nessas áreas e elas acabam tirando a certificação em algum momento da vida profissional delas. Conforme a gente vai entrando nas áreas mais específicas de mercado financeiro e nas áreas aí predominantemente masculinas, a área de gestão hoje, eu acho muito engraçado, porque a gente passou por um momento aí, antes da pandemia, que era uma asset, duas, três assets abrindo por mês, né? Várias assets, várias assets. Aí você via lá no LinkedIn a foto. Asset, blá, 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 abriu, aí tá lá todo mundo assim. Aí você não vê nenhuma mulher, não tem nenhuma mulher. Olha, vou falar, até vou dar nome aos bois. Eu vi uma foto da XP e eu comentei no LinkedIn. Só tinha uma mulher no canto. Eu falei, gente, né? Cadê? Onde estão as mulheres? E aí me surpreendeu, isso foi antes, né? Muito positivamente, quando veio essa política da XP aí de inclusão, de equidade de gênero. Mas até estava assistindo, Laís, desculpa continuar te interrompendo, mas estava assistindo hoje de manhã algumas entrevistas, né, sobre essa questão de um movimento que chama Fin for She, né, que é uma das meninas do Franklin Temptation, se eu estiver falando errado, me corrija.
que é fundadora, e aí eu gosto bastante das postagens e tal, e é essa rede de apoio que você falou, né, de mentoring, e aí elas publicam vagas só para mulheres, e aí nesse caso só focado para equidade de gênero mesmo. Na verdade não, tô até falando besteira, é toda a diversidade, mas o nome é mais voltado para a equidade de gênero. E aí, gente, me perdi. Você estava vendo um vídeo hoje de manhã Ah, é deles. verdade. E aí uma das mulheres estava falando sobre essa questão, né? Na verdade, foi um summit, não sei se também é assim que fala, né? Um evento deles que estava falando só com mulheres do mercado financeiro. E aí a questão, ela falava, nos cargos das assets, quando a gente entra, quem escolhe os papéis, quem faz, né, efetivamente a gestão dos fundos, tem 10% só de mulheres. Então, a gente vê aí que o negócio é muito, né? Muito mais apertado, né? O funil. Não, é muito mais. E aí, áreas específicas aquelas áreas que você faz equity research, que você fica olhando as ações e tal. Então, assim, tem muito isso, acho que da entrada da mulher. Então, quanto mais você vai especificando e tendo que ter uma certificação mais sofisticada, né? Você vai afunilando, porque tem pouca mulher nesses lugares, então é muito mais difícil ela conseguir chegar para tirar essa certificação, porque não existe mulher ali, não tem como se fosse demanda feminina. E tem um outro ponto também, que é toda a questão das jornadas da mulher, né? Porque essas certificações, quanto mais específicas elas vão ficando, essas certificações internacionais, o CFP, o CFA, são certificações que custam aí $1.000, e que são muito exigentes e tal. Então, você precisa ter uma dedicação muito grande para estudar, para parar, estudar e fazer essas provas. E se você está num ambiente que você é a pessoa que tem que trabalhar e depois você tem que chegar em casa e tem que fazer tudo em casa e tem que cuidar dos filhos e tem que ver a lição dos filhos e tem que ir na reunião da escola. Se você não consegue dividir isso com o seu companheiro, fica muito complicado. Então, por mais que eu seja gestora de fundos, se eu trabalho das 7 e ainda mais nessas certificações mais específicas, né? Nessas áreas mais específicas, são áreas de trabalho assim tremendo, assim, que a pessoa fica 10, 12, 14 horas trabalhando, quanto mais tempo, menos tempo, ou quanto mais eu tenho que despender do meu tempo para fazer as outras jornadas que eu tenho, eu não tenho estímulo nenhum. E aí vai passando o tempo, e aí aquele cara que você entrou, que você é analista sênior e analista júnior que está do seu lado, que não tem que se preocupar com essas coisas, consegue fazer a certificação. E aí vai subindo, aí seu chefe vira o analista júnior, e aí você vai lá, e aí, putz, nossa, engravidei, meu sonho é querer ser mãe, ter um filho e tal, e aí já é uns 2 anos aí que você tá parada. Então, é muito complicado. Tem toda essa questão da entrada da mulher, então a mulher, ela não é tanto uma demanda dessas certificações mais específicas, porque tem pouca mulher nesses ambientes, e tem pouca mulher nesses ambientes também por causa da questão da sociedade e da questão do tempo para se preparar, né? Então, eu acho que são essas duas coisas que acabam sendo uma barreira muito grande para a mulher nesse mundo de certificação específica, porque é um ambiente, quanto mais específica for a certificação, é um ambiente extremamente masculino, extremamente que te poda mesmo, assim. Eu tive, não foram experiências comigo, mas eu até lembro, assim, né, que às vezes eu tinha alguém, né, trader, porque acho que trader é o expoente da personificação do mercado financeiro, né, ou até dessa mística que existe, né, no mercado financeiro. Eu lembro que eu conheci, acho que numa mão só, e sobram dedos, foram mulheres traders que eu conheci, e sempre eram mulheres traders, nas palavras dos traders, mulheres traders diferenciadas. Que são mulheres traders diferenciadas, são mulheres traders que têm essa postura muito masculina e são mulheres que não querem ter filhos. Então, é muito opressor, assim, esse ambiente. Então, você não... E mesmo que se você chegue lá, que você queira fazer carreira, mas às vezes você quer ser mãe, como é que você vai ficar 6 meses fora do seu portfólio? Você não fica, você vai sair, porque é um ambiente muito que acaba
incentivando a competitividade entre os colegas de trabalho. Então, é muito... Eu acho que isso é um pouco a característica do nosso mercado. Eu acho que conforme a gente vai trazendo essa diversidade mais para o nosso dia a dia, vai montando aí ambientes mais acolhedores para a diversidade como um todo, a gente vai conseguindo aí mudar isso. Mas se a gente, se as empresas, né, se o mercado financeiro não mudar a mentalidade, não tornar esse ambiente mais diverso, e um ambiente mais que aceite a diversidade, a gente vai continuar aí nos influentes, né? A mulher, ela é chefe, mas ela é chefe da área de relações com investidores. A mulher, ela é chefe, mas ela é chefe da área de private, de comercial private, não sei o quê. Agora, o economista-chefe, o gestor, né, o head de multimercado, os nomes bonitos do mercado financeiro, nunca são mulheres, porque na maioria das vezes você tem que abdicar de tanto tempo naquele dia, né? Você tem que passar 14 horas ali no seu dia de trabalho, que o homem pode ser um pai ausente, o homem pode ser um marido ausente, mas a mulher não pode, então ela não vai chegar nesse lugar, ela vai demorar muito mais para chegar. Verdade. Eu, assim, com relação, uma vez eu fui numa entrevista com relação a essas horas, né, que tem que despender. E aí tinha uma mulher me entrevistando, né, mais 2 homens, e ela falou assim, eu estava voltando de licença maternidade, ela falou assim, olha, tá vendo esse horário? Era tipo umas 7h30 da noite. Falou, esse é o horário que eu consigo fazer minhas coisas. Você tá disposta? Aí eu falei, não dá. Porque não dava, imagina, eu voltando, tinha um bebê de 7 meses em casa, mais minha filha mais velha. E aí você olha para aquela vaga e fala, e aí começa a acreditar que aquilo não é para você, né? É triste, porque você, não, acho que realmente não é para mim. Eu acho que é melhor eu ficar aqui parado no meu lugar mesmo, porque eu nunca vou. Mas a questão da rede de apoio, até vou aqui falar bem do meu marido, que é a minha rede de apoio hoje, minha mãe, claro, também, né, que ajuda muito. Mas assim, eu tenho 2 filhas. Elas passaram aqui correndo, sei lá o que eles estão fazendo, mas assim, ele me ajudou muito. Assim, quando eu tirei CFPI, muitas horas bundas, né, que é HB, né, para conseguir, né, tirar a certificação, precisa mesmo dessa rede de apoio, porque realmente aí sem ela fica quase impossível, principalmente se você for mãe, né? Então, como que, né, vai lidar com isso? Outra coisa até que eu gostaria de falar, que eu descobri recentemente, não sei se outras pessoas, né, aqui para ficar, para ajudar as mulheres que estão buscando as certificações, o CFA, ele tem uma bolsa exclusiva para mulheres. Então, tem outros, tem baixa renda também, estudante de baixa renda, que é bem bacana, mas além disso, tem para mulheres. Então, até solicitei a bolsa, estou esperando a resposta, mas é uma voltada só para fomentar esse número de mulheres. Eles fizeram esse programa no Vietnã, se eu não me engano, enfim, em outro país, e foi muito bem sucedido, e aí por isso eles trouxeram para o Brasil, para trazer essa diversidade para os CFAs no Brasil. Tá acabando nosso tempo, o Instagram dá só 1 hora aqui pra gente, daqui a pouco a gente vai cair. Então, queria agradecer muito, muito, Laís, assim, muito obrigada mesmo. Obrigada por aceitar o convite que eu te fiz, assim, muito de bate-pronto. Assunto tem, né, para dar e vender, a gente ficaria aqui mais um montão de tempo conversando. Gente, é isso, muito, muito obrigada, Laís. Quer finalizar? Fica à vontade, ainda temos um tempinho aí. Não, só agradecer a Cíntia, agradecer ao Mundo Financeiro, por trazer essa pauta, né, para a gente comentar aqui um pouquinho, porque eu acho que é uma pauta super importante, e a gente vai mudando isso aos poucos, né? O meu recado que eu deixo é para a gente sempre tentar mudar o nosso entorno, independente do poder que a gente acha que tem ou que a gente efetivamente tenha. Então, se você é gestor, comece a escolher ou comece a fazer programas mais voltados para minorias, para a diversidade. Se você é analista, se você é estagiário, comece a olhar ao seu redor e pensar, se você nunca teve nenhum desses tipos de problema, você é sim privilegiado, você tem um privilegiado.
Você é privilegiado, você tem um privilégio. Então, de que maneira que eu posso usar do meu privilégio, da minha plataforma, que é mais alta do que do meu colega, do meu degrau que é mais alto, para fazer com que ele suba também junto comigo? Então, eu acho que essas coisas que a gente tem que fazer no nosso dia a dia, seja no trabalho, seja com a pessoa que trabalha com a gente na nossa casa, seja nos ambientes que a gente frequenta, é sempre trazer esse problema, porque se não é um problema só que tem que ser defendido só pelo negro, só pelo gay, só pelo branco, só pela mulher. Tem que ser defendido por todo mundo. Então, se as pessoas desse mundo de diversidade não conseguem chegar nos níveis mais altos de hierarquia, então você branco, que está nesse momento, que está, né, nesse ponto de hierarquia, abra as portas, porque a gente vai... Ninguém quer roubar o espaço de ninguém, a gente quer equidade de direitos, né? A gente não quer tirar direito de ninguém, a gente só quer que todo mundo tenha acesso aí às mesmas coisas. Então, de pouquinho em pouquinho a gente vai conseguindo. Vamos sim, Laís. Mais uma vez, muito obrigada, gente. Super obrigado para quem acompanhou a gente, pela companhia. Em março, se eu não me engano, a gente vai voltar a falar, né, de equidade de gênero, aí falando da Semana da Mulher, tá? Então, fiquem de olho. E é isso, gente. Muito obrigada pela atenção de vocês. Uma boa noite. Tchau, tchau, gente. Fala.